Está começando agora o Visceral Cast, aqui, Cafeína Visceral. Uma dádiva dos ninjas. Olá pessoas, eu sou o Francês, estamos começando aqui mais um Virando a Mesa, esse quadro do nosso podcast aqui. Hoje nós temos um convidado especial na minha direita, ele que faz mais campanha do que o Proerge contra Tron, Jace, do canal Jace Cereza. E aí galera, tudo bom com vocês? Eu só quero deixar um recado só, não vou fazer propaganda no meu canal nem nada. Se você joga de Tron, você é um arrombado, acabou. Não, pode fazer propaganda do seu canal à vontade, não preocupa não. Deixa pro final. O melhor pro final. Show de bola. E na minha esquerda, ele que não gosta de ter amigos porque ele joga de 40 nulas, o Zodraque! Joga com 40 nulo mesmo, e se reclamar, nulo de novo. 40 nulas? Jesus Cristo. Não, e olha só, é porque não tem como anular terreno, senão ele também botaria no deck. Sim, colocaria 8 se pudesse. Se fosse pra anular a Lindy de urso, eu apoiava. Aí tamo junto em alguma coisa. Mas a intenção é essa. É isso aí. Então hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que está sendo muito aguardado e esperado pela gente aqui do podcast, que é falar sobre o Pauper, os problemas que o Pauper está encontrando hoje aí, que os jogadores encontram, na verdade, né? Que tá rolando no metagame e tudo mais. Então, bora pro cast. To this madness. Então, galera, a gente vai ver aí sobre o cast em si total, né, do metagame do Pauper, sobre as cores, sobre tudo. Então, Jace, você aí, na sua opinião sobre as cores do que tá rolando no Pauper aí, o que você acha sobre as mais fortes, as mais fracas, o que tá acontecendo aí nessa aí? Cara, é o seguinte, análise de cores no Pauper, você tem praticamente dois métodos pra fazer elas, tipo, cientificamente, tá ligado? De um modo que não é achismo, sabe? Fazer uma análise certa de como você faz. Um dos jeitos é você abrir as cartas mais jogadas no metagame, pelo próprio Goldfish você consegue acessar esses dados, e a partir de lá você consegue analisar quantas cartas brancas, quantas cartas azuis aparecem com mais ou menos frequência. Sim. Um indicador que a galera usa bastante e que eu uso muito são as quantidades de cartas nas 10 cartas mais jogadas de cada tipo. 10 criaturas e 10 spell mais jogadas de cada tipo. Se você for no Goldfish agora, se for clicar em decks e você for em Format Staples, você vai conseguir acessar para todos os formatos que a Goldfish cobre. Eu fiz essa mesma análise quando eu fiz o Jace Cast falando de azul, porque que ele era tão desbalanceado no metagame. E naquela época, das 10 cartas mais jogadas, 9 eram azuis. Isso no geral, Sim. no overall. Hoje a gente já teve uma recuperação. A gente já tem 2 cartas brancas e o restante é azul, tem um Pyroblast no meio. Então dá 6 cartas azuis, 2 brancas, o Pyroblast e um artefato. Tipo, é uma mudança, é uma evolução, porque o azul ele não deixa de ser forte por esse indicador, mas ele começou a ser um pouquinho menos utilizado, segundo esse indicador. O grande problema desse indicador é que ele é bem geralzão, saca? Você entra e você só olha a superfície do meta. Você não chega a aprofundar muito, você não consegue ver o que tá subindo, o que tá descendo. Você só consegue ver as cartas que mais são usadas. Superficial, Como, né? exemplo, Muito superficial, né? Muito superficial. Por exemplo, as 2 cartas mais usadas hoje no geral são Pyro e Hydroblast. Qualquer deck azul e vermelho vai ter que usar elas no side, porque os decks azuis querem se proteger contra o vermelho, os decks vermelhos querem se proteger contra os azuis, e os decks que são os dois vão querer se proteger no mirror, né? Sim. Então no side você sempre vai ter uma presença forte de Pyro e Hydroblast. Então meio que você já mata 2 cartas aí dessa análise só nisso. Vários decks, por exemplo, também usam Relíquia de Progênitos no side para se combater contra estratégias baseadas em cemitério. Esse é um dos artefatos que tá no top 10. Dá pra ver que muitas respostas aparecem no top 10. E criaturas, assim, em geral, você vai ver o Spectre de Traben, você vai ver o Augur of Bolas e o Delver of Secrets. Então, assim, cabeçando a lista. Existem várias variantes de Delver. Isso não é novidade pra ninguém que joga Pauper. Então, o fato do Delver aparecer não é surpresa. Tem Mono Blue Delver, tem o R Delver, tem o B Delver, tem até o W Delver. Teve uma época que tinha o G Delver, não sei se vocês se lembram disso. Lembro. Era o G Threshold, e não é novidade pra ninguém.
Augur of Bolas também encabeça muitas listas de control, mesmo que elas sejam... a maior parte das listas de control são baseadas em azul, então o Augur of Bolas aparece, e o Throbbing Inspector aparece em muitas listas de artefatos. Então é bem superficial, você não consegue identificar um deck problemático ou uma combinação de cartas problemáticas dessa forma. Você vê o que as pessoas usam, cartas que são boas, mas não é verificar equilíbrio de cores. Um indicador raso, sabe? Porque hoje a maioria da reclamação do pessoal em si, das cores no meta, tudo mais é o azul, né? O pessoal todo mundo tá querendo que tenha ban com azul, porque o azul tá ficando muito mais na frente. O Zodrak, sua opinião aí sobre as cores, o que você tem a falar? Cara, não tem como negar que o azul é, de fato, a cor mais forte. Ele jogando sozinho ou com qualquer combinação. E eu vejo muita gente falando de ban. Depende de que carta for banir, né? Por exemplo, depois que teve essa entrada do foil e já deu uma zoada maior no formato, se for banir uma carta, eu acho que devia banir foil. Agora, podiam também fazer alguma coisa para fortalecer outras cores, né? Porque tem cor que, por exemplo, o branco, pela tabelinha que o Jace tava mostrando aqui pra gente, o branco até que não tá sendo a cor mais fraca, mas porque ele só não tá sendo a cor mais fraca porque ele joga com outras cores, né? Não, e ele teve o jeito é combater o azul. Ele teve um tempo aí que ele ficou bem abaixo. Tudo que o Jace falou aí, pela análise do pessoal em si, é muito superficial. Tem cores que são combinadas, tem cores que sozinha é forte em si e fica só na desvantagem do azul, né? Embora eu gosto da cor branca, eu adoro a cor branca, sempre foi minha favorita, mas também gosto do azul. Mas começa a ficar meio aquele meta igual era antigamente o Modern, né? Quando tinha o Birthing Pod. Era praticamente 75% do meta do Modern era Birthing Pod. Era Birthing Pod combo, Birthing Pod não sei o que, Birthing Pod pra lá, pra cá, então fica muita desvantagem e não fica saudável, né? No caso, na época, você jogava com o Birthing Pod ou você jogava contra, né? Não tinha nada melhor pra fazer. Mas no Pauper atualmente é exatamente assim que tá acontecendo. Porque é o seguinte, se você não tem um Birthing Pod, porque o Pauper ele não é um formato de staple bruta, por exemplo. Ele não é um formato, por exemplo, como o Standard, que você tem uma Razoré, que agora nem é Standard mais, e ela define o meta por si só, por ser uma ameaça muito forte e levar o Mono Red até o topo. O Pauper não é um formato assim. Ele não é um formato que você vai ter uma bomba como o Razoré. Você não vai ter um Doom Whisperer, você não vai ter uma Vraska, você não vai ter uma Vivian Rage. Cartas que são assim gerais, funcionam muito bem, tem um custo de mana razoável, né? 5, 6, pode ver 300, giravam entre 4 e 6. E que sozinha ela determina o ritmo do jogo, saca? Não tem um Teferi, por exemplo. O Pauper nunca vai ter um Teferi, mas o Pauper ele se baseia em combinações de cartas. No Pauper atualmente, as duas combinações que existem que funcionam é o Gush Foil e Daisy, que é aquela core de controle que você impede o adversário de jogar, mesmo que você não tenha recurso para isso, mesmo que você esteja totalmente virado, ou você joga contra isso, que é o caso que o Kuldota Boros e o Bully fazem. Porque você tem tanto o Kuldota Boros, através da mecânica de Monarca, o Bully também através da mecânica de Monarca, e o Bully através do Flashback. Você cria uma espécie de card advantage para superar o tanto de anulação que o cara tem. É um meta de anula contra não anula. E o Pauper, ele sendo assim, já faz alguns anos. Não é uma coisa de agora. Antes de ter Gush Foil, era com Counter Spell e com o Spell Stutter Sprite mais em alta. Ainda temos Spell Stutter Sprite no meta, então vocês devem imaginar que tem muita anulação rolando. E a única opção que os jogadores têm é jogar com uma engine que seja muito forte de card advantage, que é o caso que o Bully tá fazendo. Ele tá aproveitando que você pode fazer coisas do cemitério, e se o cara anular, anulou, foda-se, você usa de novo depois. E o cara não vai poder anular 2 vezes. Às vezes poderá, mas não é o habitual. Tem isso também, né? O cara tem que esperar muito pra poder ter o recurso, porque
é muito forte. Exato. O Ozodrak tinha falado sobre ban. A galera que tá pedindo ban, ela normalmente é, entre aspas, anulada pelo argumento de que, cara, você não sabe jogar contra Foil, você não sabe jogar contra Gush, você não sabe jogar contra Daisy, você tem que aprender a jogar contra essas cartas. Cara, eu discordo veementemente desse argumento. Por quê? Porque o meta Pauper sempre foi um meta bem agressivo. Sempre foi. E de uns tempos pra cá, foi de uns 2 anos pra cá que começou a ter essa onda forte de tempo. Que Delver despontou como o deck melhor do formato, é de uns 2 anos pra cá. Stomp liderou a lista durante muito tempo e outros decks agro foram mais viáveis do que são hoje. Hoje, por exemplo, você não vê um Red Deck Wins no meta. Você vê no máximo... Não, você não vê. Eu tive que ir caçando listas de anos atrás pra achar no meta. Então é muito, muito chato o fato de que esse metatempo, ele corta parte do agro e obriga você a jogar com uma core mais mid-range, como é o caso do Kuldota Boros, ou numa core que você tem muito card advantage, que é o caso do Boros Bully. Todo esse meta é provocado por esse esquema de anulação. Não é os caras jogam assim porque é melhor. Não é porque o esquema de anulação força os caras a jogar dessa forma. Tem muita carta boa que podia ser aproveitada e não encontra espaço por causa disso. E os decks em si, igual você citou aí o Kuldota Boros, quando ele iniciou o deck, a lista dele era um pouco mais puxada pro agro, né? Porque tinha gente que usava o Gremlin, tinha gente que usava o Kuldota em si. Hoje o deck nem usa mais o Kuldota no deck, maioria das listas. Ele foi saindo do agro, adaptando pro mid-range pra poder tentar ter a resposta em cima desses outros decks tempo, né? Os decks tempo, no momento, são os grandes vilões. Houve uma época que no Pauper, quando você construía um deck, você tinha que ter em mente, ok, como eu mato um Stomp? Hoje não, hoje você tem que pensar, ok, como eu escapo de tanta anulação? É isso que você tem que ter em mente. To this madness. Fala, gurizada do Visceralcast, tudo beleza? Aqui é o Charles do Magic Noobs e eu fui convidado pelo Ozodrak, que estava achando que a qualidade do podcast estava muito alta, ele queria decair um pouquinho e me chamou para dar minha opinião aí. Ozo, valeu pelo convite, brigadão mesmo. E ele me falou que era para eu comentar o que eu vejo de problema no Pauper e comentar alguma coisa que poderia ajudar a resolver isso. Então o esquema é o seguinte, cara, para ser bem honesto, já faz um tempo que eu não jogo Pauper. Eu acabei focando por conta do canal bastante em T2 no Arena e alguma coisa no Modern também por conta do MOL. Então faz um certo tempo que eu não jogo Pauper, eu não sei exatamente como tá o meta agora, mas que eu me recordo, gurizada, é que todas as cores tinham um deck monocolorido daquela cor muito forte, com exceção do branco. Saca? No azul a gente tinha o Mono Blue Delver, no vermelho tinha o Burn, no preto tem o MBC, no verde você tem o Stomp, que não tá ali tier 1 e tal, mas ele quando entra ali no early game agressivo, ele não tem quem pare. E o branco tudo bem, você tem o Mono White Heroic, mas cara, a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona, né? Eu vejo que poderia melhorar alguma coisa no branco, cara, pra dar uma equilibrada aí. Eu não sei agora com essa coleção nova aí que vai ter downgrade de raridade de algumas cartas no EMA. Pode ser que ajude o Pauper em alguma coisa, não sei o que vem pro branco, não cheguei a estudar direitinho. Também não sei se de repente fazer downgrade de alguma remoção que joga Modern pra comum, não sei se estou viajando demais, mas de repente um Path to Exile no Pauper, saca? Alguma coisa assim, que é pra dar uma equilibrada. Fora isso, uma coisa que eu acho que resolveria bastante, não só o Pauper, como todos os outros formatos, era banir a ilha, cara. Banir a ilha, acabava com o azul, deixava o jogo família, sem mau caratismo e tá tudo certo. Beleza, gurizada? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mais uma vez, brigadão pelo convite. A gente se fala, um abração e até a próxima. To this madness. Só complementando um pouquinho do que o Ozodrak tinha dito, eu passei uma tabelinha pro pessoal do Cafeína, não sei se eles vão ter um método de mandar pra vocês, seja por link na descrição do podcast ou alguma coisa do gênero, mas qualquer coisa eu passo pra eles depois. Eu fiz uma análise contando todos os custos de mana de todos os decks que estão rolando no meta atualmente. Eu só tive que reduzir, pros 12 decks mais usados por questão de tempo. Normalmente eu faço isso com todos os decks.
Comparando a tabela de antes de Ultimate Masters e a atual, o branco teve uma guinada bonita por causa da presença do Bully. O branco deu uma subida de quase 10% de representatividade. E o azul deu uma guinada boa também. Subiu de uns 30 e pouco por cento para 41%. Então, é inegável falar assim, o meta não tá ficando mais azul, você tem opções viáveis de outras cores. O meta tá ficando mais azul cada vez mais sim, cara. Não sou eu que tô falando, não é ninguém. Se você for lá e fazer a conta, você vai ver que tá subindo cada vez mais mesmo a presença do azul no meta. Tá subindo bastante. Não é? O pessoal às vezes tenta falar que é teoria, saca? Não é teoria da conspiração. O negócio tá espiralando pra fora de controle mesmo. Normalmente eu vou deixar aí vou tentar anexar na descrição aí do podcast a tabelinha. E normalmente o pessoal que joga com o azul, que é o pessoal que não quer que tenha o ban, que acabe com alguma coisa assim da temática do deck, mas eles mesmos às vezes não gostam de jogar contra o mesmo deck. E isso se torna nada sadio pro meta também, né? Porque você vai pegar um torneio aí, vamos supor, o campeonato tem 24 pessoas, chutando um número aí. Você pode ver aí que uns 16 tá sendo azul, 18, 19 decks azuis. O Guilherme, ele foi num campeonatinho casual esses dias. Guilherme, se estiver ouvindo isso, forte abraço. O Guilherme, ele foi no campeonatinho, ele foi jogar de White Winnie. Logicamente não é um deck forte no meta, né? Mas é um deck definitivamente jogável. Sim. Ele não levou uma match, dos oponentes dele, 80% eram azuis, aí, segundo o relato dele. Ou seja, a gente não tem dados do Magic físico, mas pelo que eu sei, pelo que as pessoas me contam, os outros decks tem muito deck azul no meta, no Magic físico, talvez até mais do que no Magic online. É que a gente não tem essa informação disponível. A gente tem que se guiar só porque tal cara falou, tem o Nacional Pauper uma vez por ano, pra gente ter uma noção. Mas se a gente for analisar o Nacional Pauper do ano passado, a gente não vai ter informação nenhuma, porque MTG1 não era nem válida naquela época. Como que a gente vai discutir o impacto de foil e gush, né? Nesse meta, sendo que não existia, tá ligado? Naquela época, ninguém podia usar. Então é bem complicado obter dados também do jogo físico. Lógico que pra você que joga todo dia na sua loja, você eventualmente vai se acostumar com isso, mas um dado global assim, pra gente saber como está evoluindo o metagame, é algo muito complicado de saber. É muito dependente do Magic Online e dos dados do Magic Online pra isso. Não, e se você contar também com dessa parte do metagame que tem muito decks azuis e tudo mais, alguns decks antes de foil sair, que já usava Gush, já era bem forte, os Mono Blue Delver da vida aí, e o pessoal usava 2 cópias só de Gush e depois passaram a usar 3, depois tem decks que jogam com 4, porque eles estavam vendo que a Mas não é habitual. Não mas tem alguns que jogam. Eu vejo mais com o pessoal jogando com 3. Muito que é pra vir assim ali do terceiro turno pra frente, o pessoal conseguir cavar ela ali e comprar, porque algumas listas também de Monoblue também compra bastante carta, né? E, pô, é um absurdo. Não hateando, porque às vezes o cara tá hateando o azul, não. É porque se torna muita vantagem pro cara que tá jogando com o azul e muita desvantagem pra quem tá jogando com qualquer outro tipo de deck, alguma coisa assim. Isso é algo que a galera não entende, velho. Existe 2 abordagens, tá ligado? Uma delas é você analisar o quanto que um deck ele é combatível. Se ele for combatível, ele tem a tendência de ser um deck saudável, vamos supor. Isso é o argumento de quem joga de mono ou o X-Delver, né? Esse arquétipo X-Delver, de que a galera tem que aprender a jogar contra Daisy, Foil e Gush. Sim. A sacada disso daí não é questão dele não ser combatível. A questão, qual é o custo pra combater isso? O custo pra combater isso é montar um deck que tenha muita habilidade de flashback, porque daí se anular vai voltar, ou que tenha criaturas que tenham habilidades, que você pode usar a última mana ou as últimas manas pra conjurar a habilidade de criatura, entendeu? Isso é mostrar que uma carta, só uma carta
carta ou uma combinação de cartas, nesse caso, determina o meta. E quando isso acontece, você tem uma queda na variedade de decks que podem ser usados. E isso é nocivo. Então, não é só uma questão de, tipo, aprender a jogar contra. É possível você jogar contra? Às vezes é, às vezes não. Mas a questão não é essa. A questão é que, se a carta, a interação, diminui a variedade do metagame, se ela torna o metagame menos vasto, menos possível, com menos decks disponíveis para você jogar, isso é ruim para a comunidade como um todo. Eu entendo que você joga com esse deck e você não quer que ele seja nerfado ou banido, mas você tem que pensar no todo. A empresa tem que pensar no todo. Toda a comunidade joga o jogo. Você não vai conseguir jogar sozinho. Se você estiver feliz em jogar só em Mirror de UX Delver e contra Bully, que é bom contra o seu deck, ok, bom pra você, mas o resto da comunidade não tá feliz com isso. Eles querem decks diferentes, querem experimentar decks diferentes. E se uma interação tá impedindo eles de fazer isso, é óbvio que eles vão clamar por um ban, cara. Um amigo meu, ele joga bastante no Rio de Janeiro. O Júnior, ele joga na loja lá e tudo. Ele tava me falando uma parada que eu concordo muito com ele. Júnior, se você estiver ouvindo o cast aí, um abração. Vamos supor, o Pauper, explicando melhor, o Pauper, ele é um formato de muita criatividade. Você tem que partir pra criatividade pra poder conseguir fazer um deck bom, conseguir jogar. Ele não tem tanto recurso igual os outros formatos têm. E essa questão da criatividade está sendo quebrada por um deck único sendo jogado só ele no formato. Então isso não deixa o formato sadio, isso quebra totalmente. O cara foi no FNM lá, eu acho, um torneio que ele tinha falado, ele pegou, tipo, praticamente todos os decks eram azul. Se tinha, tipo, 2, 3, 4 decks de outras cores diferentes, era muito, entendeu? E para 30 jogadores. Em formatos menos competitivos, como o Pauper deveria ser, né? Como em hipótese ele deveria ser, as cores mais difíceis de jogar deveriam ser as menos jogadas, porque elas são mais difíceis de jogar. Azul não é uma cor fácil de jogar. Qualquer um que já tenha jogado com azul sabe que tem muita decisão que você tem que tomar com azul, que o deck é bem longe do jogar sozinho, que os decks jogam. O Ozodrak com certeza joga com 40 anulações, deve saber como é difícil. Sim, cara. Eu que jogo 40 nulas, sei bem que, por exemplo, você não tem que simplesmente, se você tiver com um deck bem controlzão, você não tem que simplesmente anular tudo que o cara fizer. Não, você vai ter que olhar o jogo do oponente, ver qual é o esquema dele e anular o que for ajudar muito ele, o que for te atrapalhar muito. Então você tem que toda hora estar pensando, pô, isso daí eu anulo, isso daí eu deixo passar, eu deixo o cara comprar carta. Às vezes você vai dar preferência em anular um draw do oponente do que anular uma outra mágica. Então você tem que analisar muito bem o jogo para você tomar sua decisão. Então você não tá jogando sozinho, você tá todo o tempo ali quebrando a cabeça. E mesmo assim o azul é tão proeminente no meta. Ou seja, não é uma questão assim de tipo, o azul é bom porque ele é forte e porque ele é bom. Não, ele é uma cor difícil de jogar. E mesmo assim ele é muito proeminente. A tendência é que conforme os jogadores forem se acostumando mais e mais com o Pauper e vão se acostumando com esse meta mais e mais azul, que esses números disparem cada vez mais em torno de uma dominância do azul. Mesmo o azul sendo o mais difícil de jogar, ele é um deck muito... tipo assim, dependendo do deck que você for montar com ele, mas em si, a cor é muito versátil, né? Porque ela compra, devolve Sim. pra mão, ela anula, ela faz N coisas que torna aquele difícil ter várias saídas. A pessoa, lógico, tem que dominar um pouco, mas partindo do princípio que você falou sobre a criação de decks para poder, igual o Bully aí, que os caras estão jogando contra o azul, a gente pode passar por um tópico aí que talvez seja um recurso que a Wizard pode ter para poder meio que consertar o meta sem ter que banir nada, que são os downgrades, né? To this madness. Cara, a questão de downgrades, na minha opinião, ela é extremamente amarrada. A galera tem a ilusão de que os downgrades podem salvar o formato e tal, mas a Wizards ela tem uma seguinte linha de raciocínio. O que paga as contas dela, o que faz ela se tornar uma empresa que lucra mais ou lucra menos, são os envolvimentos de draft.
Isso aí. E o ambiente competitivo T2. Por quê? Porque o T2 é o carro-chefe de propaganda da companhia. Eles podem ver que pelo Arena eles colocam o T2 como principal formato, colocam o Draft como um formato secundário. O que paga as contas da Wizards, que força os jogadores a abrir booster novo e jogar, são o Standard e é o Draft. E o grande problema é que a gente pode ver, os gringos chamam isso de nova ordem mundial, como uma zoeira com os nates. Eu costumo brincar que é a nova era chegando da Wizards. A nova era da Wizards é fazer comuns cada vez mais fracas. Por quê? Porque as comuns são as cartas mais presentes no draft. Se você cria uma comum desbalanceada, você favorece muito algumas cores e algumas coisas no draft. Por exemplo, cartas como Devil's Cover Up. Devil's Cover Up é uma carta que pode rodar em decks azuis do draft. Muitos decks de draft vão até ignorar ela, porque é uma anulação. A anulação tende a não ser muito boa em draft. Decks de draft tendem a ser um pouco mais pra frente, né, do que jogar com o pé atrás. E é muito fácil você usar Devil's Cover Up no Pauper, por exemplo. Várias listas de Zet Control estavam usando ela. É muito mais fácil pra Wizards trazer pra cores fracas no draft cartas boas pro Pauper. Acidentalmente mesmo, só na tentativa deles balancear o draft. Uhum. Foi o que aconteceu agora com Devil's Cover Up, foi o que aconteceu agora com Gush, com Foil. Foil no ambiente de selado não é grande coisa. Pensa, Ultimate Master cheia de combos, você colocar uma anulação Free Spell como comum ali, que é um 3/1, é bobagem. É bobagem, não faz diferença nenhuma no draft, tá? Você pode até vai usar de side, às vezes, no Game 2 você vê que o cara tá tentando combar loucamente, você vai e anula o combo dele. Mas isso pro draft, pro Pauper é outra história. O fato da Wizard sempre trazer as coisas pro draft, ao invés pro Pauper, por questões óbvias, o Pauper não dá grana pra eles não vão conseguir fazer downgrade, por exemplo, que traga cor verde forte, porque cor verde já é forte naturalmente em selado, saca? Um exemplo de cor verde legal no selado a Vaynemare, por exemplo, ela quebrou o selado de M10, sendo uma incomum. E no Pauper, talvez ela nem visse jogo, por custar 4 manas. Então, é muito difícil pra Wizards trazer downgrade forte pra outras cores que não sejam azul. Isso é muito chato, porque elimina essa questão de você conseguir controlar isso. O que vocês pensam? Bem complicado. Eu tava conversando eu e o Ozodrak outro dia sobre essa parada de downgrades, que poderiam vir fortes ou fracos, que poderia acrescentar um pouco mais ali no Pauper. Mas é complicado porque, como você já falou, a Wizard, o carro-chefe dela é o Standard. Então, elas têm que vender Buster pro Standard ou Box, não importa, porque elas ganham com isso. Não é um formato oficial para torneio que gera algum tipo de lucro para ela, o Pauper, então se torna complicado, né? O formato começa a ficar injusto com algumas cores que já tenha coisas fortes e ter que ficar esperando para ver se acontece algum milagre de sair alguma carta numa edição que jogue no Pauper. Exatamente, cara. O grande ponto de você conseguir arrumar através de downgrades é você conseguir criar cartas que não sejam lá muito boas no draft selado, que sejam boas, mas não sejam, sei lá, what the fuck, broken, quebrou o meu formato, e consigam contribuir pro Pauper de alguma forma. Alguns exemplos disso foram o Tefmus High Priestess, né, que surgiu aí em Ultimate Masters também, que possibilitou um novo arquétipo de Reanimator, né, focado em criaturas de custo 2 ou menos, e um novo combo também. É lógico que são decks experimentais que vão acabar sendo desenvolvidos ou não, mas não foi uma carta que destruiu o envolvimento de draft de MTG1 e possibilitou uma carta nova pro Pauper. Então a gente sempre vai ver algumas coisinhas nerfadas nessa questão. A gente sempre vai ver cartas que são não tão boas quanto poderiam ser, porque o tempo todo a Wizards vai ter que equilibrar o T2 e ter que equilibrar o draft. Então, não tem como você esperar que um downgrade Por exemplo, uma carta para trazer o verde de volta
meta seria, sei lá, uma criatura que não pode ser counterada. A Sim. criatura mais barata que não pode ser counterada é o Elk de M12, se não me engano, ou M13, que tem proteção contra o azul, não pode ser anulada, é uma rara. Nunca o Wizards vai poder printar isso como comum numa coleção, porque se ele printar isso como comum na coleção, ninguém vai poder jogar. Simples assim, todas as criaturas azul, pra quê? Não vou jogar de azul. Não faz o menor sentido eu jogar azul no draft se o verde tem uma criatura comum que não pode ser anulada e que não pode ser bloqueada por uma criatura azul, não pode ser alvo de mágica azul, não pode... Qual é? Não tem como, né? É complicado. Eu até brinco às vezes com o Azodrak, a gente conversando sobre isso, de downgrade, essas coisas assim, eu falo que uma das cartas que eu queria downgrade, lógico, na zoeira que isso nunca vai acontecer, que fortaleceria muitos decks agro, difíceis, essas coisas, seria a Peste Sinalizadora, que ela é bizarra. Você né? tá maluco? É bizarra. Não, é bizarra. Ela ia rodar em todos os decks. Então, aí só ia ter deck agro, né? Ou deck de token, deck agro, a rodo, porque ela é bizarra. Aí eu até brinco, que o pessoal começa a chorar muito, o azul tá forte, o azul tem item gush, tem foda. Eu falei, quer resolver o meta acabar um pouco com o azul? Põe Peste Sinalizadora. Aí o pessoal, não, que isso? Só que eles esquecem que, o azul devolve pra mão, o azul anula, o azul vira, tapa a criatura, eles esquecem disso. Às vezes a pessoa tá tão na ilusão do que tá acontecendo ali e esquece da própria que o deck que eles estão jogando faz. Mas, Peste Sinalizadora eu acho que é bem forte mesmo, viu? É muito forte, cara. É muito forte. Vai ser quebrado. Se fosse pra dar downgrade num artefato de custo baixo, eu escolheria o Menarca. O Manmite. Porque ele é 0/1/1. Ele é praticamente um ornitóptero de chão. Tem isso. Ele jogaria de boa, Pauper. Jogaria, Ele só que... não teria problema. Exato, e não ia ser uma carta que quebrar o formato. Foi igual... Ô, Zodrak, qual que é o nome daquele branco que teve o downgrade lá, que foi pro Pauper? Loyal Center. Loyal Center. Então, aí, um monte... A carta era rara, velho. Ela era rara, um monte de gente, não, você tá maluco, ela teve o downgrade, ela vai cair, isso vai fazer um estrago, que não sei o que. Ela é forte, mas ela não mudou o meta. Não. Nenhum deck no meta atualmente usa ela. Então, e é uma carta legal. Tá, eu lembro que assim que ela caiu de raridade, o pessoal começou a testar no mall, né? E eu cheguei a ver, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas ela consegue remover criaturas do Aura Hexproof, porque ela não dá alvo. Ela diz, se ele bloquear uma criatura, destrua aquela criatura. Então, você não vê no texto ali, target. E o Hexproof lida com um target. Então, só de você bloquear, e eu vi isso funcionando numa live, ele consegue retirar bicho com Hexproof, pode estar o Megazord que for que ele vai conseguir arrancar. É uma carta forte pra caramba. Só que depois que passou o hype, ninguém mais botou ela pra rodar. Ela é uma carta forte em si. E tem muita gente que eu vejo falar que, pela parte, assim, das pessoas que usam ela, muitos também não sabem usar, né? Então, eu já vi gente que, o cara tá jogando com a parada, não sabe usar. Aí, tem outros que olham, nossa, essa carta é muito broken, vai quebrar o método. Mas não, ela é uma carta bem forte, uma carta ok. Eu só fiquei surpreso dela ter sido rara e ter caído pra comum, mas fora... Acontece, tem uma outra carta em Modern Masters da vida, que teve uma criatura que caiu de rara pra comum também. E ela não viu jogo algum, cara. É aquele besourinho, quando uma criatura é sacrificada põe marcador nela. Ah, sim. Que ele... Não, tem outra. Eu só tô tentando lembrar o nome dele. Teve um cara de... Eu não lembro se ele era de algum bloco de Ravnica ou de umas Core 7 da vida, que ele era raro e depois caiu pra comum. Pera aí que se teve eu acho. Rapidão. Porque eu... tava falando aí que quando eu achar eu falo. Os downgrades que teve agora foi aquele Leonino, né, do combo aí que o pessoal tá usando no Boros aí, que faz com a coroinha lá, que fica fazendo bota-ficha, dá pra fazer mana e tudo mais, que eu não lembro o nome dele. Você lembra, Zodrak, o nome dele? O quê? Do Leonino ou da coroa? Do Leonino e da coroa. O Leonino da coroa. A coroa eu não lembro. O Leonino é o Tetmus High Priest. Isso, ele teve downgrade. Teve uma outra vermelha também com o heróico,
soldado, eu acho, um cavaleiro, que também teve downgrade, que era incomum, caiu pra comum. Que toda Eu percebi o seguinte, eu posso estar errado quanto a isso aqui é puramente especulativo, galera. Eu acho que tem um carinha na Wizards que ele gosta de Pauper, ele não é oficial nem nada, mas ele fica tentando achar coisa nova pro Pauper. encaixar, né? Encaixar, né? Ele tenta ficar encaixando as coisas assim no... Achei a carta aqui que eu falei. O nome dele é Herdeiro da Selva. É Scion of the Wild. É o Scion of the Wild. Scion of the Wild, né? Isso, ele mesmo. Eu já até pensei em fazer alguma coisa com ele, mas eu nunca vi rodando. Eu já vi uma vez usando ele, foi um deck de Convoke. Porque como jogava muito bicho, né, pra convocar, ele acabava entrando como uma 6/6, 7/7 por 3 manas. Mas foi a única vez que eu vi ele rodando. E não foi competitivamente, foi bem rogue mesmo. Não, esse besourinho que você falou, Jace, ele tava jogando no Aristocrates, não é? Sim, mas o Aristocrates também não fez muito resultado nessa época também, não. Ele jogou, mas bem rogue mesmo, sabe? E ele é um deck fortinho, né, cara? Ele é um deck forte. É gostoso pra caramba de pilotar. E agora tem um Aristocrates novo que é com esse Leonino, né? Porque você fica sacrificando, aí você fica botando marcador, fica fazendo mana. Então o deck... só dá um jeito de dar alvo, né, no leão. Então o deck ficou bem fortezinho. To this madness. Então, mas tipo, na questão de downgrade, grande parte das cartas também a galera elas nem tentam aproveitar. Um exemplo de carta que teve downgrade que eu acho que foi muito mal aproveitada foi o Dimir Guildgate. Eu vi um cara até hoje buildando com ele só. Sim. E hoje, só pra calar minha boca, hoje, né, eu anotei que eu ia falar no podcast do Dimir Guildgate, a Channel Firewall fez um artigo sobre ele no Mono Black Control. Pois é. Pois é, só pra calar minha boca, né? Mas até o momento, tipo, vamos supor que a gente gravou ontem esse podcast, até o momento, bem pouca gente tentou aproveitar essa carta. É uma carta muito forte, cara. Sim. O Dimir Guildgate, ele é uma carta interessante porque, tipo, no Mono Black você pode jogar ele por 2 mana preta e no Mono Blue você pode usar ele por 2 mana. Aí você precisa, sei lá, ter uma mana azul ou preta, dependendo de qual versão você tá usando, pra ativar a habilidade dele. 4 manas você compra uma carta, ou 4 manas você força o oponente a descartar uma carta, as duas só pode ser feita como source. Cara, pensa no seguinte cenário, você tem um Dimir Guildgate no campo, você tá jogando de Mono Black Control, mesa limpa, a partida difícil e 7 terreno no campo. O Mono Black Control chega a 7 terreno tranquilo. Tu dá top deck no terreno, você ia chorar normalmente. Tendo ele no campo, cara, você compra 2 cartas ali de boa. Você vira tudo, compra 2 cartas e você tá de volta no jogo. Sim, é bem forte, muito forte. É muito forte. E a galera nem experimentou. Eu não vi gente experimentando. Eu vi um cara experimentando. Infelizmente eu não vou lembrar quem foi, mas foi um BR. Agora, quem foi eu não lembro. Desculpem. Várias cartas que às vezes não podia nem cair em downgrade, né? O Wizard podia pelo menos pensar um pouquinho no Pauper, pensar um pouquinho, criar algumas cartinhas jogáveis, né? Que isso daí, pô, já vem um bom tempo que são poucas cartas que entra pro Pauper pra ser jogável. Mesmo não dando dinheiro, o Pauper, pô, podia pensar na gente que ama tanto esse formato, né? O pessoal tava comentando esses dias, isso não é minha, eu até discordo, que é falta de feedback, tá ligado? É falta da gente chegar na arroba da Wizards no Twitter e mandar 3 bilhões de mensagem cada um falando que quer que mude, ou falta de mandar e-mail pra Wizards pelo canal de feedback dele, pela ouvidoria deles, e falar que o meta não tá legal. É bom. Eu acho exagero. Tipo, eles sabem que a gente tá insatisfeitos, cara. Eles não são incompetentes, cara. Eles sabem que a gente tá insatisfeito. Eles só não se importam mesmo. É tipo, tá, dane-se. Pauper? Nem a gente. Então. Pauper, quem joga Pauper nem a gente. Quem joga Pauper nem a gente. Isso é um outro ponto também. Por exemplo, pra que os caras vão banir Foil e Gush antes do campeonato mundial, se eles podem banir depois? Não, e a Wizard mesmo falou que ela não tá fazendo downgrade ou criando carta mais assim pra ser banida, né? Porque ela já tinha caído o foil, o pessoal já fez o alvoroço assim que começou a entrar a interação do foil, Gush e o... qual que é a outra, a terceira lá? O Daisy. Aí o pessoal começou a falar, falou, gente, eu não vou fazer... Tipo, vou baixar uma carta pra ela poder
entrar no formato pra assim que ela entrar eu já banir. Tem que esperar funcionar, entendeu? Não, eles falaram que a aproximação deles é de ver como o meta evolui primeiro pra depois banir. Só que essa carta foi o mesmo erro da Sahili Combo, cara. Sim. Era uma interação óbvia, qualquer um olha e vê, não, isso funciona. Isso é forte, demais até. E demorou 2 coleções quase pra banir o Felidar. Foi mais ou menos isso. Demorou uma coleção inteira e mais um quebradinho, né? Foi. Eles baniram emergencial. Então, tipo, ok, esperar uma coleção sair, ok. Mas já saiu uma coleção aí. Deu tempo de coletar dados que o azul continua mais forte que nunca. Então, não sei. Talvez banir foil nem seja a solução. Gush e foil estejam ok ali, funcionem ok, mas dentro da core do fato de que o azul tá ligado? Não precisava de mais buff. Não, em si o Gush pode... O Gush é bem forte junto com o foil. Foil pode doer bastante, mas, pô, a interação dos dois é absurda, né? Exatamente. E talvez não seja uma opção banir direto o Gush ou banir direto o foil. Mas nerfar as outras cartas que fazem esse combo tão consistente, como o próprio Daisy, por exemplo. Porque às vezes você anular uma carta de graça não é grande coisa se você não tem um backup de Daisy depois, né? É isso. Porque, aí complica, né? O cara vai fazer quantas anula de graça turno só? É foda. Não, aí então pra gente poder entrar aqui no esquema, para os nossos ouvintes entenderem mais ou menos como que isso... que eles estão hateando muito o azul... Pô, gente, temos aqui 2 pessoas que adoram o azul falando como que não tá sadio o formato. Então a gente pode entrar no metagame aqui. Como que tá o metagame? Vocês estão por dentro do metagame? O que tá rolando? Eu sei que tem aí que subiu o Boros Bully, né? Subiu o Kuldota Boros. Cara, minha reclamação número 1 do metagame é a galera que não sabe analisar o metagame. Por quê? Mano, o pessoal pensa que é abrir o Goldfish, bater o olho nos decks e pensar, não, tá ok, tá tranquilo. Não é bem assim. Por exemplo, se você abrir o Goldfish hoje, você vai ver que vai ter dois UB Control lá, né? 2 Blue Black Delver lá. Eu e o Zodrak, a gente fez isso ontem. A gente tava testando o Discord e o microfone aqui pra fazer o podcast. A gente fez isso ontem, pode ser que hoje tenha mudado alguma coisinha, mas bem pouco provavelmente. A gente abriu e viu que a diferença entre aqueles 2 Angler Delver que tava lá era que um usava lente nevada, o outro não. E era só isso. Era só isso. Tinha tipo, sei lá, 86% de tal carta sendo usada e no outro tinha 92%. Mas tipo, gente, é o mesmo arquétipo, é o mesmo deck. Não tem por que você separar. Mas a Goldfish separa, porque, né? Só são porque 2 tava usando um terreno diferente. Então, não, são 2 decks diferentes. Aí você pensa, se tá usando Ilha Nevada, deve ter alguma outra coisa pra justificar. Não, é só pra pintar o deck. E pra acaba pintar o deck, né? E acaba que essa margem deles fica falha, né? Porque aí a galera se baseia nisso e acaba achando que é isso, né? E aí outra coisa, às vezes, por exemplo, alguns arquétipos são fundidos pela Goldfish. Decks que são muito parecidos e, portanto, elas fundem. Também acontece com esse UB Delver. Esse UB Delver, ele tem a versão Angler Delver, que usa 4 Delver of Secrets e 4 do Gourmet Gangler. E tem a versão que só usa Gourmet Gangler, que joga mais atrasada, que a intenção dela é ser mais controladora do que a outra. Tem que saber separar também, você tem que ver, ok, isso aqui tem o Delver e o Angler, é o Angler Delver. Tem esse outro aqui que é outra interação. Não é o mesmo deck, tem que saber separar. Então, como é um robô que faz, como é um Bonorobot que faz, você não pode confiar 100%. O Bonorobot foi foda. Você não pode confiar 100% em tudo que ele faz, tá ligado? Você tem que, humano, sentar e analisar. E eu fiz isso, separei os decks todos. Isso aqui eu fiz com todos os decks do meta. E atualmente o Angler Delver é o deck mais jogado, com 20 decks totais no meta, seguidos de perto pelo Kuldota Boros e o Boros Bully com 18 cada. Caramba. Tá tendo uma crescente Boros muito forte. Parte eu acho que é porque os 2 decks são bem diferentes entre si. Tanto o Kuldota Boros quanto o Boros Bully, eles são bem diferentes. A galera tá tentando se decidir qual dos 2 é melhor. E aí,
joga com um, joga com o outro. Tem um esqueminha no algoritmo da Wizards que eles só divulgam listas que tem 30% de diferença entre elas, né? Se for listas muito iguais, eles nem divulgam. Então, pode ser que esses dados também sejam meio zoadinhos. Os dados mais confiáveis que a gente tem são da Challengers, que não são manipulados de forma alguma. Mas os dados de ligas, a Wizards não nos dá em 100%. Isso também é muito ruim pra gente, que tem que fazer análise disso depois. Não, mas aí o esquema, por esses dois decks tá subindo, é aquilo que o Jace comentou mais cedo, porque são os decks que conseguem bater melhor de frente contra esses decks control, porque eles têm mais recursos. Então, você consegue usar a mesma carta 2 vezes, se o cara anular, você tem como usar de novo. E é por isso que eles estão tendo essa crescente, né? Que é o que dá pra bater de frente com esses decks azuis. Né? O deck tá batendo bem de frente, por isso que eles tiveram essa crescida aí. Aí depois vem seguido aí nessa lista que você mandou o Mono Blue Delver, né? Com 12. O Raybron Tron com 9 lá, o Tron Arco-Íris. Tem o Elves com 9 também, o Rakdos Control com 5, o Izzet Control com 5, nós temos o B Control com 4, o Izzet Delver com 4, o Burn com 4. O Burn caiu bem, né? O Burn deu uma caída fodida no meta. Foi. Principalmente porque tanto o Kuldota Boros quanto o Boros Bully são muito bons em ganhar vida. E a anulação de graça no Angler Delver, cara, dói você gastar 3 cartas pra você anular uma carta com o foil, certo? Dói. Mas e anular uma Fire Blast, hein? Que é fazer você perder o jogo. E travar o jogador de burn sem nenhum terreno no campo. Arrebenta bastante. Vale a pena, o amiguinho já fica triste, né? Mano, muita gente parou de jogar de burn depois de foil sair. Agora que tem uma galera que tá usando mais. Saiu de fontes não oficiais, né? O Challenger de ontem não tá na ainda, mas de fontes não oficiais saiu e diz que teve mais burn no meta dessa vez. Mas vamos esperar pra ver o resultado oficial, né? Porque até agora não saiu fontes oficiais. Não posso considerar esse dado, né? Não pode. Sendo que também eu tenho que esperar como que vai rolar, porque às vezes surgiu esse Boros Bully aí, que já tá um anti dos azuis. Pode vir mais decks também, né? Tem que esperar pra ver. Porque o pessoal sempre cria alguma coisa assim, mas tem que esperar. Eu tô chutando que o Boros Bully vai ser um pouco fogo de palha, porque grande parte da mecânica do deck envolve cemitério e você reutilizar a carta do cemitério. Tipo Gato Sagrado, Faithless Lufin, e você jogando Battle Screech, você jogando as cartas pro cemitério e depois reutilizando elas. Tem muito deck que tá surgindo aí usando Relíquia de Progenitos de main deck já. Aí já tirou o cemitério e já acabou com o deck. Talvez não seja acabar. Mas dói pra caramba se você tem, sei lá, um cemitério gordo, com bastante coisinha, ou mesmo um cemitério magrinho, que o cara tá eliminando uma carta sua por turno, chega uma hora que você não vai conseguir mais reaproveitar aquela fonte de card advantage, né? Você vai acabar ficando pra trás. Então, Relíquia é uma resposta muito forte contra a Boros Bully, e a galera tá começando a usar de main já. E complica bem a situação pro deck. Tem um pessoal também que tá colocando alguns splashinhos aí, eu acho que é pra usar o Borg, não é? Pra poder tirar... o Urborg não, essa carta que você tá pensando eu esqueci o nome. É a que exila cemitério. A que exila cemitério. Sim, a Tem cartinha... terreno que entra virado, né? Bojuka Bog. Bojuka Bog. O Bog. Não sei porque que veio o Bog na minha cabeça. É porque é Bog também. O Urborg... tudo Bog. Aí o Bojuka Bog. Tem um pessoal que tá usando 1-2 no deck. Mesmo os decks que não são pretos, né? Usa 1-2 só pra poder acabar com isso. Pois é. Porque também se tiver com um cemitériozinho gordo, tomar um desse do nada, baixa aqui um terreno, já era. Pô, o cara chora. Então, tá bastante gente utilizando Relíquia já de main deck, que eu dei uma olhada. Tem uma versão nova de Tron que surgiu, né? Surgiu recentemente, que é o Tron que tá usando o Ruin Processor. Ele utiliza a Relíquia de Progênito para exilar cartas do cemitério do oponente. Depois você devolve alguma carta que seja menos importante pro cemitério. Do exílio pro cemitério ganha vida. Quando você faz o Processor, né? O Ruin Processor. Sim. Tá aparecendo também. Tá aparecendo alguns Reanimators também, né? Principalmente BG apareceu também. Mas grande parte desses decks novos mesmo estão bem rogues. O Bully que realmente tá... Bully que, sei lá, cara, não dá pra falar que o Bully é um deck novo. Ele é uma evolução do Kuldota Boros. O Kuldota Boros era um Kuldota Jeskai, baseado em artefatos, né? O Jeskai Kiri. Sim. Evoluiu pra um Boros, porque daí veio o Traveling Inspector, que você podia comprar carta agora sem depender de Muldrifter. Então cortou o azul do deck. Aí depois você... Teve o Monarca,
Monarca, aí algumas pessoas até mudaram o nome do deck pra Boros Monarca, eu acho que como ainda é core de artefatos, não precisaria mudar, e agora veio o Boros Bully, que seria a próxima evolução que corta os artefatos e deixa o Monarca. Aí já começa a ser um deck bem diferente do Jeskai Kiri, né, nem artefato tem, pra começo de conversa. O Cool Dota, o que a gente chama de Cool Dota, a galera chama de Monarca, ainda tem artefatos, né, ainda justifica. Sim. Mas agora ele já tá um deck bem diferentão. E o próprio... Mas é uma evolução do outro deck, cara. Não dá pra ignorar isso. E o próprio Cool Dota já não usa mais o Cool Dota, né? Que agora é Boros alguma coisa. É Monarca. Eles estão chamando de Monarca. O pessoal nem usa Por causa- mais o Cool Dota. Às vezes o Cool Dota tem 2 de side. Uma coisa que eu queria muito comentar sobre o meta é sobre como o Zet Delver caiu. O R Delver. Caiu pra caramba. Caiu pra caramba. Algumas pessoas se perguntaram por que caiu, né? Um dos motivos é que, assim, o Wizard Delver, ele tinha o Scred. O Scred, se você tiver 5 terrenos no campo, nevados, tu mata com uma mana um Gourmet Gangler. Sim. Possível? Não é impossível. Mas como que você vai fazer isso se você tem que ficar devolvendo mana pra mão? Usando Gush e Foil. E usando Daisy. É. Ou seja, a própria carta ser tão forte fez o deck não poder usar ela tão bem assim. Ela sabotou. E aí- Ela sabotou o deck, né? Pode ver que o Angler Delver só subiu de novo e ficou disparado quando saiu o Gush Foil. Não é algo tão recente, não. E você falou aí do R Scred aí, o deck escroto, cara. Nossa, eu tenho uma raiva desse deck que você não tem noção. É um deck suado mesmo. É só um comentário, porque eu sempre tenho o azar de quando eu vou jogar algum torneio, campeonato, o inferno que seja. Eu digo inferno porque todo primeiro deck que eu pego é ou um Scred, ou um B da vida, ou um Monoblue. É sempre um controlzão fudido um tempo, que já me tira o ânimo todinho de continuar no torneio. Porque, porra... sério, os 3 últimos que eu joguei, cara, não deu outra. Os 4 últimos que eu joguei não deu outra. Foi só esses decks que eu peguei. Primeira play, segunda play e terceira play. Eu fiquei muito puto também. Eu fiquei um mês sem jogar quando saiu o Gush Foil, porque eu falei, não. Esse meta eu não quero jogar. É que, tipo assim, eu já... Qualquer um olhava e ia saber que o negócio ia jogar. Não precisava esperar pra ver. Não precisava ser... Eu não ia gastar meu tempo, velho. Eu tinha tanta coisa pra fazer. É foda. Teve um conhecido aí, meu e do Zodrak aí, que o maluco comprou 12 foil. Não sei pra quê. Caraca. Esse apelou. Ele comprou 12, mas isso aí é só... Nem eu que jogo com 40 nula comprei foil, pra você ter uma ideia. Comprar um playsetzinho pro seu de anula funciona, hein? vai ser... Cara, até sabe por que eu acho que talvez não funcione? Porque o meu deck não tem draw direito, então pode ser mais desvantagem do que vantagem, porque eu vou perder muita carta pra fazer a carta funcionar. Entendeu? Entendeu? Mas vale tentar botar uns 2 aí, só pra ver como é que vai ficar, né? Assim, uns 2 pra se vier veio, beleza, mas não teria como jogar com 4, mas nem ferrando. Spoiler Eu alert acho dos muito próximos pesado. episódios de Gameplays Pauper lá do meu canal. Eu tô experimentando ele no Temur Defender. Gush Foil no Temur Defenders. Que beleza. É porque Temur Defenders faz mana infinita, né? Então, tipo, 4 manas numa anulação não é grande coisa. Mas se for pra proteger o combo, gasta todas as cartas na mão. Não, isso aí é... Eu tenho o RG Defenders. Eu queria fazer o Temur, que eu acho maneiro. Só que, o encantamento físico tá muito caro. Eu só tô tendo uma baita dificuldade de fazer o deck rodar. Mas que tá sendo produzido, tá. Não, tem que fazer, assim. Então, a gente pode ir aqui pro... O que vocês acham aí que poderia ser feito pra poder melhorar o Pauper? Na opinião de vocês aí, sincera... Pode usar a maior sinceridade possível. Eu, na minha opinião, tinha que botar peste sinalizadora no Pauper. Vai melhorar no nível que vocês não tem noção. Peste sinalizadora. Se é pra melhorar, né? Então vamos melhorar direito essa bagaça. Vamos melhorar bem, com peste sinalizadora. Cara, eu lembro que eu tinha feito um estudo um tempo atrás, vendo quais downgrades eram legais pro Pauper. A recepção da galera, cara, foi extremamente negativa. Eu tomei cuidado, tá ligado? De escolher. Foi aquela que você fez só de carta branca? Teve. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro. Esse eu cheguei a ver. A galera entrou, tipo, a galera me xingou de tudo que é nome. Caralho. Por causa de, tipo,
um estudo, tá ligado? Que eu fiz, um por cimão, assim. Não, e o pessoal não entende que isso que você fez é tipo, serve como em termo de um alerta, mas é um tipo de conteúdo que agrega muito dentro da comunidade, né, cara? Porque quase ninguém faz esse tipo de pesquisa. Você vai, gasta seu tempo, constrói a pesquisa, faz tudo, pro pessoal ficar por dentro, poder interagir mais, dar opinião pra ter um feedback maneiro, e o pessoal acaba xingando. Mas eu lembro que o comentário mais engraçado, eu só vou lembrar do mais, foi o cara que falou: Meu, você tá falando do Kitchen que bufa todos os Kitchen, isso nunca ia jogar. Como que você sabe? Como? Você já pegou, você já sentou, montou um deck de Kitchens Pauper e tentou ver se rodava? Provavelmente Já não. testou? Não, Né? Tenho certeza que não. Foi aquilo, a gente volta naquilo que você tinha falado lá. O pessoal se baseia muito naquela. na faixa da. O cara abriu o Goldfish e tá ali. Tá lista, o cara, é isso, acabou. O cara não consegue, tipo, inventar um deck, o cara não põe um deck pra rodar. Aí você faz uma parada dessa, o cara quer dar. Não, você tá maluco, que é isso, que é aquilo, mas, pô, tem que tentar botar pra rodar. A opinião de cada um aqui sobre o que pode melhorar, na sua opinião disso, o que pode melhorar? O que pode melhorar, eu acho, minha opinião, 90% dos problemas do Pauper são da comunidade. E eu não falo comunidade BR. Eu tenho que deixar isso claro, porque a galera acha que eu tô farpando. Não, eu tô farpando com tal pessoa, Não tô. Vocês já entraram no Reddit pra vocês verem como que é os caras lá? Já. É complicado. Mano, e é uns caras que é famoso até, os caras que tem um monte de seguidor e tal. O pessoal é muito arrogante, o pessoal... Velho, você joga cartinha, para com essa arrogância. Você joga cartinha. Vai ficar zoando que joga cartinha. Mas também não é motivo pra você ficar fazendo... Mano, eu lembro que eu tava discutindo com carinha sobre gato sagrado. Streamer famosinho veio falar que gato sagrado era um lixo e que nunca ia ver jogo. Falou. Abre as listas de Boros Bunny pra ver se não tem gato sagrado nelas. Tem. O pessoal, eles não testam, eles querem copiar o que tem, o que existe, e os caras querem, tipo, ser mais que os outros, sabe? Isso Essa mesmo. Carta é lixo, não. Essa carta que você tá falando aí é mó bosta, nunca vai ver jogo. Aí a gente entra naquele papo que a gente tava bem lá no começo, falando que você começou a falar do metagame junto com algumas listas que estavam rodando. A gente entra na netlist também, que os caras só pegam a netlist, pega o deck pronto, monta e acha que é isso. Os caras não pensam fora da curva, né? Não tentam encaixar alguma coisa fora da curva para tentar rodar de uma forma, rodar de outra. Aí você pontuou muito bem, e eu também concordo nisso, que a comunidade do Pauper é complicado. 90% mesmo é complicado. Pois é, e o pessoal acha que eu tô farpando pros BR. Cara, a grande maioria dos BR sempre me tratou com muito respeito, viu os decks que eu montei e falou, esse deck aí precisa melhorar, esse deck aqui, minha opinião. Ninguém nunca virou pra mim e falou assim, não, mano, tá falando é uma bosta, seu deck é um lixo, sai daqui, seu otário. Nunca, sabe? Isso é coisa que gringo faz aqui. É que, tipo, eu acho que aqui no BR é tão caro jogar, e o Pauper é uma das únicas opções que dá pra pagar, que a galera é muito unida. Mas os gringos que não tem esse problema, os gringos é muito arrogante, mano. Eu não sei lidar. Então, 90% dos problemas seriam resolvidos se a galera elas desse mais moral pra esses criadores, pra esses streamers, pra essas pessoas gringas que fazem um conteúdo diferenciado, que criam coisas diferentes. Sabe, não só abrir o Goldfish e ver que o deck é mais jogado e tal. Vê os decks que estão surgindo. Vai pensando, nossa, tal coisa pode ser legal, tal coisa pode melhorar. Esse deck aqui eu gostei, mas ele é muito caro. Dá pra deixar ele mais barato? Às vezes você melhora o deck deixando ele mais... E é questão da galera ir testar e ir junto, tá ligado? Produzindo as coisas. Você não precisa ser youtuber, você não precisa ter um canal grande, você não precisa ser streamer, você não precisa fazer nada. Você precisa sentar, fazer a sua partezinha ali... E beleza, você conversa com seus amigos e as coisas vão se espalhando assim. É só assim que a gente tem mudança, cara, de verdade. A comunidade em si se ajudar, né? Porque é difícil. É muito difícil. O Pauper já... O que você falou, o jogar aqui no Brasil já é difícil. O pessoal se ajudando, pô, já agrega bastante. E o segundo ponto é que, assim,
Eu não quero ficar dando hate em quem faz netdecking, porque realmente se você quer ter resultados, se você vai jogar um torneio importante, às vezes é melhor pegar um que já tá bem estabelecido. Se você quer resultados, se você quer ter uma coisa importante. Mas, cara, isso não te priva de você ir testar coisas novas. Totalmente não te priva. A galera, ela se priva de testar coisas novas, de ver coisas funcionando, em prol do que já está no meta. Todo meta muda, cara. Tenho certeza que o Boros Bunny, antes dele explodir, ele já existia em forma rogue, tinha meia dúzia de gato pingado que jogava com o deck, e quando ele explodiu, explodiu. Então, se você vai atrás das coisas que rola, deixa eu ver, teve exemplo, cara, foi o Songs Combo, se não me engano, que surgiu surgiu na Itália e surgiu no National Pauper, gente jogando com ele, que é aquele deck que você recicla um monte de carta, depois faz Song of the Demon, cria um monte de mana preta e mata o oponente drenando a vida dele inteira. Sim. Cara, eu conheci aquele deck pelo MOL já, e há anos. Era um deck que já existia, a galera já jogava com ele no MOL. Não é coisa nova, assim, que surgiu aquela hora. Então, tentem sempre, viu um deck novo, viu uma ideia nova, gasta, sei lá, 5 minutinhos do seu dia, 10 minutinhos, tenta entender qual que é a do deck, passa pros seus amigos, que mesmo que você não vá ser o cara que vai fazer a diferença, alguém vai, mas a ideia precisa ser passada pra frente, tá ligado? As coisas precisam ser passadas pra frente. Os streamers gringos e os jogadores gringos não estão nem aí pra isso. Eles querem pegar um deck, jogar com aquele deck a temporada inteira, e isso, velho, é a vida deles isso. O problema não é eles fazerem isso, mas toda a comunidade ser estimulada a fazer o mesmo. Aí complica muito. Você tira também pela... Não tem como. Teve um doido lá, o gringão lá, teve um BR que fez a mesma coisa que ele, porque, pô, eu achei genial quando o Affinity estava em alta. O cara mudou 4 cartas do deck. O cara simplesmente enfiou 4 Temur Battle Rage no deck. E ao geral, pô, você é maluco, você é doente, batendo com 4 Temur, que não sei o que, pô, simplesmente o cara pegou lá aquele Mir lá, que é 7 mana 4/4. Uhum. Tô batendo aqui, tomo 4, Temur em cima, pô, tomou 8 do nada. Uhum. Entendeu? O cara, ele botou uma arma no deck, porque o deck já tava tendo um hate. O Affinity é um deck complicado de se jogar. Tem muita gente que, não é, pô, você tem que pensar no que você vai fazer e o que o oponente vai fazer, porque se você sacrificar os artefatos pra inflar o Atog e o cara arrancar o Atog, tu tá enrolado, acabou o jogo pra você. Mais ou menos, porque se tu flingar, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Não, sim, se você tem medo do cara ter resposta, você só usa 2 artefatos a mais que, tipo, 2 respostas dele você mata. O grande problema de fling é anulação. Não, então, é isso que entra. Aí o cara pegou e colocou ali o Temur Battle Rage. O Temur Battle Rage, por quê? O cara bateu, causei 8, beleza. O cara, se ele ainda tiver um fling na mão, ele dá mais 8, entendeu? O cara tava jogando... Mais 4. Mais 4. O cara tava jogando com 4 Temur Battle Rage e 2 fling no deck. E muita gente criticou e tudo, e o cara levou tudo. Tudo que o cara entrou com o deck, o cara levou. Até o pessoal ver, pô, não, vamos parar. Aí o pessoal começou a parar o deck do cara. Mas demorou um cadinho. Pois é, e o pessoal, essa reação do pessoal, de que, tal carta é lixo, tal carta não vai ver jogo. Eu vi essa reação, por exemplo, com o Gato Sagrado, que eu já tinha citado. O Seeker não teve essa reação, a galera já tá um pouquinho mais ligada do que o Seeker era capaz de fazer. Mas teve mais cartas também, que a galera falou que era ruim, não ia ver. Essas de Ravnica Allegiance, eu não cheguei a ver porque eu peguei um hiato, cara. Eu fiz o seguinte, eu não tava mais aguentando Pauper, não tava mais aguentando. Eu peguei meu Twitter, mutei a palavra Pauper. Caramba. E continuei. É sério. Eu mutei por um mês. Eu não li nada que foi dito sobre Pauper por ninguém. Eu mutei por um mês. Eu não joguei no mall por um mês. Tipo, saco cheio. Não, é foda. Eu recomendo, qualquer um que olhe pro meta e falar assim, o meta não tá legal, passa um mês sem jogar, cara. Que quando você voltar, você vai estar com outra cabeça. Você vai ter com outra vontade. Porque ninguém é obrigado a aturar um meta que não gosta. Isso é a mentalidade muito errada, tá ligado? Não, sim. É isso aí. Eu também tô aí, já tô um tempo sem jogar também. O Zodrak também, né? Tá um tempo sem jogar. Eu também. Pô, só uma vez ou outra que eu jogo uma partidinha, mas tô 1000 anos sem jogar também. E você, Zodrak, o que você acha aí
que poderia ser feito para melhorar o formato aí do Pauper? Cara, eu acho que alguns downgrades de cartas para ajudar cores que não tem tanta força, por exemplo, o branco, eu acho que é a minha conclusão mesmo, que o branco é uma cor muito fraca. Eu acho que uma carta que pode não resolver o problema, mas pode ajudar, seria ter o downgrade de Anjo da Emancipação, que faz basicamente a mesma coisa do Koi Skyfisher. A diferença é que ela é uma 3/3 e ela tem custo 3, só que ela tem o mesmo efeito de quando entra você tem que botar uma permanente. E é lógico que por ser um anjo pode ser que eu faça um deck de anjo no palco. Então é uma carta que eu queria ver, Paulo. Você quer ver mais uma carta branca aí que eu vou jogar aí que podia ter downgrade pra poder melhorar o formato do Pauper em si? Que eu tenho certeza que o Jace vai sortar na hora que eu falar, que é do mesmo nível de... Peste sinalizadora. Não, despachar. Não. Eu imaginei que você ia falar isso. Despachar. Pensa na merda que não vai dar se despachar fosse comum, Jace. Nossa. Cara, despachar ia fortalecer Cyborgs e Kuldota. Cyborgs, Kuldota, Affinity. O Affinity ia ter que migrar pro branco, né? Mas sempre eu joguei tem. contra um Affinity branco ultimamente. Não era Esper, era Temur. Sim. Não, calma. Temur não. Jeskai. Era Jeskai. Ele não usava verde ao invés e usava branco ao invés. Então... eu já joguei contra Affinity com branco, usando Espetora, usando Core Skyfisher e tal, pra gerar card de vantage. Pô, o despachar, cara, ia ter nego batendo cabeça na mesa, velho. É uma carta forte. Eu optaria por Path. Mas... pra chutar o pau da barraca mesmo. Path ou Swords? Swords Plowshares. Sério, pra chutar o pau da barraca. Mas eu acho que talvez seja exagero fortalecer o branco nesse momento do meta. Sim. Por exemplo, nesse momento do meta a gente tem o Boros Bully e o Kudota Boros, que são dois decks que ajudam muito. Mas a minha previsão, assim, sou Nostradamus agora, mas pelo que eu tenho de experiência com arquétipos similares, um deles vai sobreviver, o outro vai sumir. Pode ser que sim. É questão de tempo, saca? Pra galera escolher qual que é o melhor, aspas, né? Segundo a galera, e vão jogar com esse só. Ou então vai surgir uma carta nova que vai deixar só um deles dois viável e vai sumir o outro. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o B, né? O pessoal tava com o B 1 Drops e 2 Drops. Surgiu o foil e só um deck surgiu, só um deck apareceu. Se não me engano foi o 1 Drops que despontou. Os dois decks eram igual, só que um deles despontou conforme o meta evoluiu, né? Conforme as novas entraram. O grande problema desse meta de agora, de downgrade que o Ozodrak falou, é que você não dá pra dar downgrade em edição do T2. A gente discutiu isso. E agora eles pararam de fazer as Modern Masters, né? As Ultimate Masters e afim. Talvez o jeito de fazer algum downgrade seria em coleção de Commander. Tem as Ems também que vai voltar, né? Mas funcionaria se Commander saísse no mall. Commander não sai no mall. Isso que é o foda. Pois é. Era o bom de não sair no mall. Esse ano vai sair alguma M? Oi? Esse ano vai sair. Alguma Master? Não, a M, tipo M19, M20... M19. Sai M20 esse ano. Então, sai no meio do ano. Ela vai servir como se fosse uma edição de manutenção, né? Pois é, mas as edições de manutenção do T2 não funcionam pro Pauper. Não dá pra pôr raio no T2. Não dá pra pôr Firebolt no T2. T2 tem corrente direta, né? Direct corrente. Que tipo, já é forte, aspas, né? Pro T2. E é 3 manas pra 2 de dano. Quando a gente pensa no poder das comuns do T2, é muito difícil a gente pensar, nossa, essa edição T2, se teve Escape Shift, teve Crucible of Words, bem que podia ter, né, algumas cartas Pauper. Mas é muito difícil, porque as cartas Pauper estão em outro power level, tá ligado? Das comuns. Pra você ter uma ideia, quando o golpe relampejante saiu pela primeira vez, foi no bloco de Teros, ela era comum. E ela também saiu em M15 comum. A Ixalan, ela já veio incomum, pra você ver. A carta é custo 2, causa 3 e ficou incomum. E joga. Você vê como que... Sim, mas pra você ver como que tá o power level do T2 pra poder lançar algumas cartas comuns que jogam Pauper. Se o golpe relampejante, que era comum, subiu pra incomum, você acha que cartas como o Raio vai ser reprintada assim tão cedo? Nem ferrando.
Nem ferrando, exatamente. Pelo menos não no T2. Cartas como, por exemplo, Murder é incomum Sim. agora também. No Pauper do incomum. Arena não pode. Se não me engano, o Murder virou incomum no bloco de sombra de Innistrad. Eu ia falar que foi em Lua Arcana, mas talvez você esteja certo. Agora que você falou, realmente eu não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, no bloco... Então, foi em Lua Arcana, mas tô falando no bloco de sombra. Ah, no modo. Certo. Depois você falou, eu realmente fiquei em dúvida. Não, mas foi em Lua Arcana que saiu em comum. Antes era comum. Foi Lua Arcana mesmo, acabei de ver aqui. Saiu em Conspiracy comum, por exemplo, mas Conspiracy não Sim. impacta nada o MOL, né? O Conspiracy e Masters 25 também. Mas, tipo, como eles pararam com as Masters Editions, Conspiracy não afeta o MOL e T2 as coisas só saem em comum, eu vou ser bem honesto, eu acho beira a impossibilidade, tá ligado? Sim. Se sair coisa nova nas edições T2, vai ser pra azul, porque é o mais fácil de você conseguir equilibrar o draft, né? E o T2 dessa forma. Sem contar que o pessoal não usa nula no draft. Não usa, né? É muito raro. Porque você não vai ficar aguardando o turno pra esperar anular uma carta do cara, sendo que ele pode depois, logo depois, jogar uma coisa muito mais forte e você se ferrar. Exatamente, costuma ser mais reativo, né, o draft. Tipo, você quer ter respostas, mas respostas que você jogue no final, não no começo. Você não quer gastar turno pra ficar segurando, né? Também. Eu acho que deve ter jogado um pouquinho mais de anula o Azorius, porque é guilda, né? O draft é pelas guildas, então... Como o draft foi pelas guildas, e a mecânica era adendo, né, que dá a possibilidade de você jogar no turno do oponente ou no seu, aí eu acho que deve ter jogado um pouquinho mais de anula, porque adendo ajuda muito, né? Você selecionar a carta de adendo já é instant mesmo. Qualquer coisa você gasta no sua main phase só se você precisar do efeito extra. Então, pra Azorius deve ter rodado um pouquinho mais de anulação. Mas, no geral assim não sai. Não sai não. Mas, eu não cheguei a ver o draft em si, mas pode ser que tenha rodado mesmo uma coisinha ou outra. Então, é que eu não joguei esse pré-release. Esse pré-release eu não joguei. Eu traumatizei em M19. Eu vi você comentando a sua experiência. Saiu mais caro pagar as folgas minha e da Júlia, porque a gente não podia trabalhar no fim de semana, do que pra gente ir mesmo no evento. Porque remarcaram 3 vezes. Não foi uma, 2, foi 3 vezes. Então, aí eu traumatizei e falei, pré-release nunca mais. Eu disse, não vou dar mais meu dinheiro pra ela. Melhor sim, né? Pois é. Mas aí, mais alguma coisa que vocês querem acrescentar aí sobre o formato em si, total? Eu acho que assim, cara, uma parada que eu gostaria de ver acontecendo e que eu não vejo com tanta frequência é a galera indo fazer deck do zero, saca? Sim. Eu entendo que é um conceito avançado, eu entendo que é difícil pra fazer, mas é uma parada que é muito gratificante. Você pegar um deck do zero e você chegar ao ponto do deck ser jogável. É uma parada que é muito gratificante, é muito legal de fazer. Então... Vocês estão perdendo grande parte da diversão do jogo só confiando nos net decks. É mais divertido você jogar com deck autoral. É muito mais divertido, cara. Nos últimos 3, 4 torneios que a gente só foi com deck maluco, né, Ozodrak? Eu só tenho deck maluco. Só tenho deck retardado só que eu deck pego minha maluco, caixa de sapato, dou uma olhada, o que eu tenho aqui? Olha, dá pra usar isso daqui com aquela carta. E vou com os decks. E é legal que pega o pessoal de surpresa. Por quê? O pessoal não sabe exatamente o que você vai fazer e quebra muito mais a cabeça pensando e que te dá vantagem, porque você já tem noção do que o deck do oponente pode fazer, mas ele não tem noção do que o seu faz. Isso eu acho que é algo que falta, e não pelo... Lógico, se você vai jogar um National Pauper, se você vai jogar uma Pauper Challenge, você não precisa, né? Você vai com um deck que você já tá confiante, que você já treinou, que você já tá bem estabelecido. Mas pro dia a dia mesmo, saca? Eu vejo a galera... Eu tenho tanta raiva contra... Porque o cara que joga de Tron só tem um deck. Ele só tem o Tron e fica jogando de Tron todo dia. Ele vai jogar com o primo dele e joga de Tron. Vai jogar com o moleque que começou a jogar ontem, só tem um Planeswalker deck e joga de Tron. Vai jogar com qualquer um, só joga de Tron. Então... muito desse meme de ficar zoando o jogador de Tron, porque os caras só jogam com essa merda. Eu conheço tudo. Eu conheço um de Red Deck Wins. O cara, ele só sabe jogar com Red Deck Wins. Você bota qualquer outro deck na mão dele, ele não consegue desenvolver o deck. Só o Red Deck Wins. Red Deck Wins é fácil. Então... Desculpa. Ó,
Eu sei. Eu vou falar um bagulho que vocês vão me xingar, mas eu vou falar mesmo assim. Vocês tinham falado que a Affinity era difícil de jogar. Eu não acho a Affinity difícil de jogar. Eu não acho o Tron difícil de jogar. Eu não acho... Delver eu não acho difícil de jogar também. Mas, tipo assim, não vou te xingar, pra começar, porque senão você pode achar isso. É que eu falo que o Affinity é difícil de jogar porque tem muita gente que às vezes não conhece o deck e quer jogar com o deck. Aí o cara... Eu já vi muita gente que parou de jogar o Pauper porque pegou um deck que não sabe jogar. Aí é difícil da compreensão da pessoa entender o deck. Ela perdeu o gosto, entendeu? Eu não quero mais e parou de jogar. Porque ela vê o deck que é foda no formato. Na época tava fodão o Affinity. A pessoa pegou o deck sem entender o deck e, pegou desgosto do formato, entendeu? E parou de jogar. Eu acho isso zoado. Eu também, zoado. Muito zoado. Mas eu não acho um deck difícil, não. Eu acho que a Affinity é mais questão de saber o que o seu oponente pode ter do que o que você pode ter, sabe? Porque o deck é bem instintivo. Ok, eu sacrifico coisa pro Atog e mato o cara. É bem instintivo, saca? Não é tipo temporal. Não é umas paradas assim que você tem que lutar contra o tempo pra fechar o jogo. Sim. Não é tipo, sei lá, deixa eu pensar. Modern tem aquele Lantern Combo, Lantern Control. Lantern Control é difícil de jogar, porque você tem que fazer muita coisa. Aquele do caixa d'água também lá do Modern. Qual? Aquele que usa a caixa d'água lá de... o da caixa d'água. Também. Sim. É o deck. E até jogou no T2 também, hein? Esse deck é dificinho. Depende da versão. Eu cheguei a jogar com deck de caixa d'água na arena e, cara, pra você combar ele pra fazer o efeito, você tem que pensar um bocado. Tem que quebrar um bocado a cabeça pra você saber o que fazer pra desenrolar. É um combozinho bem complicadinho. No Closed Beta, né? Isso. Saudades do Closed Beta. Saudades. To this madness. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Queria deixar aí o Jace fazer o seu pequeno jabazinho. Eu sei que todo mundo pula essa parte e já fecha o programa de ouvir, mas tudo bem. Eu tenho um canal no YouTube, galera. Vão dar uma olhada lá. Vou pedir pro Francês colocar o link em algum lugar aí pra vocês poderem acessar. Vai estar aí. Vai estar aí. Vai. O conteúdo é bem rogue mesmo. É bem voltado a ser com meta, ser anta. Não porque eu tenho raiva de quem joga com meta, não. Mas é que eu acho que eu posso contribuir mais pra galera assim do que jogando com o que todo mundo já joga. Muita gente gosta dos decks que eu monto. Então se você quer uma coisa diferente aí pra se divertir, dá uma olhada lá que você vai encontrar bastante coisa boa. E a gente joga também bastante coisa lá, não é só Magic não, que não é só de Magic que vive o homem, né? Toda nerdice que existe no planeta. Olha lá o miserável roubando a minha frase, ó. Eu não roubei, foi um furto apenas. Peguei emprestado, pode usar de volta já. Pegou emprestado sem pedir nessa parte. E você, Zodrak, você pode deixar aí seu jabazinho também. A gente sabe que você tem um canalzinho aí, mas... eu tenho um canal, tá parado ultimamente, mas tem os vídeos lá, tem uns decks retardados. O nome do canal é o Zodrak Joga. E, se você quiser ver uns decks também meio retardados, assim, não só palco, mas um pouquinho de arena, um modern. Tem algumas coisinhas lá que é legalzinho também de se ver jogar. Mais algo, Jace, que você queira falar aí? Eu não, só quero dizer que eu sou inocente de ter furtado a frase do Drake. Isso tudo é intriga da oposição. Beleza. É culpa dos globalistas. Tá bom. É tudo culpa dos Bonorobot. O Bonorobot foi foda. Então, galera, esse é o Virando a Mesa, um quadro aqui dentro do Visceral Cast. Tem o Cafeína Visceral, tem um canal também lá no YouTube. Ele tá parado, a gente deve voltar aí. Em algum dia a gente volta. E estamos dando aqui mais um gás pra fazer o podcast. Tem o blog também, só passar lá, que é o cafeinavisceral.blogspot.com. E eu só queria dizer aqui que o Wizards, por favor, coloque peste sinalizadora no palp. Vai melhorar 100% o meta do... Só vai ter agro e de ficha. Cara, peste sinalizadora. Essa aí foi pra fuder. É isso aí.